Você já parou para pensar por que alguns homens, mesmo sem dizer uma palavra, conseguem atrair mulheres como se tivessem um campo magnético em volta? E por que outros, mesmo esforçados, presentes e carinhosos, acabam sempre sendo apenas o bonzinho? Hoje você vai entender por quê. Mas eu te aviso desde já. Isso aqui não é para os fracos. Isso é para quem quer deixar de ser esquecido e passar a ser inesquecível. A mente feminina não se entrega ao óbvio. Ela é conduzida pela dúvida, pela curiosidade, pelo "o que será que ele vai fazer agora?" E é exatamente aí que mora o poder. O homem que compreende isso, que entende como provocar interesse real sem se vender barato, entra na mente dela e não sai mais. E hoje, eu vou revelar os 4 gatilhos mentais que os homens mais desejados usam, sem nem perceber, mas que fazem qualquer mulher se revirar por dentro. Esses segredos não estão em livros de banca, nem em vídeos motivacionais genéricos. Isso é o bastidor da realidade. O campo de batalha silencioso onde a atração acontece, ou morre. Gatilho 1. O valor da sua atenção. Napoleon Hill sempre dizia: a mente humana valoriza mais aquilo que exige esforço do que aquilo que vem fácil. E isso nunca foi tão verdade quanto no campo da sedução. A sua atenção é como ouro. Se você a entrega sem critério, sem seletividade, você desvaloriza aquilo que oferece. A mulher se interessa quando percebe que precisa conquistar espaço no seu mundo. Ela quer sentir que sua presença tem peso, que sua atenção precisa ser merecida. Agora anote isso. Quanto mais previsível você for, menos impacto você causa. Ela se acomoda, ela relaxa e o desejo evapora. O segredo? Controle de energia. Você não desaparece, mas também não se oferece em bandeja de prata. É biológico. O que exige conquista é mais valorizado. E o homem que vive ocupado com a própria missão, que não está ali esperando uma resposta, se torna raro. E o que é raro é desejado. Gatilho 2. Escassez emocional. A sua presença não pode ser constante. Ela precisa ser sentida como um presente, não como obrigação. O homem que não manda mensagem todo dia, que não está sempre online, que some às vezes porque está construindo algo maior, ativa nela um gatilho silencioso. Será que estou perdendo ele? Esse pensamento é altamente viciante. Você não precisa ser grosso, frio, distante, mas precisa ser impossível de controlar. Ela precisa sentir que não te domina, e isso te coloca em posição de autoridade. Napoleon Hill escreveu: o homem que domina a si mesmo domina qualquer situação. E é isso que você está fazendo aqui, dominando o seu valor. Gatilho 3. O prêmio. O erro da maioria dos homens é correr atrás, implorar, provar valor. Mas os homens que têm poder real não correm. Eles caminham, eles olham, analisam e escolhem. Você precisa se tornar o prêmio, e o prêmio não implora. Ele seleciona quem é digno de merecê-lo. Quando ela percebe que sua validação não é gratuita, ela começa a se mover. Ela investe, se ajusta, observa o que precisa fazer para chamar sua atenção. Isso não é jogo sujo. Isso é psicodinâmica pura. E mais, o esforço que ela faz para ter você aumenta a intensidade emocional do vínculo. Ela começa a lutar por algo que nem sabe se já tem. E isso é uma armadilha deliciosa para a mente dela. Gatilho 4. A arte da surpresa. E se você acha que é a beleza que mais prende uma mulher, se engana. O que realmente prende é o inesperado. É o fato de você não ser como os outros. É a sua capacidade de mudar a direção da conversa, de sair do padrão, de fazer algo que ela jamais previu. A mente feminina é movida por estímulos criativos, não lineares. E o homem que foge da curva se torna inesquecível. Mostre novos mundos. Tenha histórias. Tenha presença. E, acima de tudo, tenha uma missão tão grande que ela precise correr para acompanhar seu ritmo. Se você aplicar isso, não vai mais se perguntar por que algumas mulheres somem. Pelo contrário, vai precisar aprender a filtrar quem você deixa entrar. Agora me diga, você vai continuar sendo mais um? Ou vai se tornar o homem que elas nunca esquecem? Deixe seu like porque esse vídeo acabou de virar uma chave. E se você sentiu isso, é porque já está pronto para o próximo nível. Agora entenda algo que poucos homens perceberam. O cérebro feminino anseia por emoção, não por rotina. Homens previsíveis são como aplicativos de celular. Funcionam, mas enjoam. Eles entregam exatamente o que se espera. E isso, meu amigo, é a receita para o tédio. Já os homens imprevisíveis, esses são como um jogo novo.
cheio de fases misteriosas, curvas inesperadas e finais que ela não consegue prever. E adivinha? É exatamente isso que acende a adrenalina dela. A mulher não quer saber o que vem depois. Ela quer descobrir. E é nessa descoberta que nasce o desejo. Napoleon Hill sempre falou: o mistério move mais do que a certeza. E o desejo nasce daquilo que ainda não foi completamente revelado. A previsibilidade mata a tensão emocional. Se ela já sabe o que você vai dizer, quando vai chamar, como vai agir, ela já assistiu esse filme. E filmes repetidos não emocionam mais ninguém. Agora escute com atenção. Se você responde sempre no mesmo horário, manda as mesmas mensagens, sempre disponível, sempre igual, você não está sendo gentil, está sendo entediante. Mas se, em vez disso, você muda o ritmo, se aparece quando ela não espera, se envia aquela mensagem no meio do dia com um toque de mistério, se convida ela com algo ousado, sem explicação, você vira uma incógnita. E quando a mulher não entende o jogo, ela entra no jogo. O cérebro dela entra em estado de alerta. Ela se pergunta: o que está acontecendo aqui? Será que estou perdendo ele? Será que estou ganhando? Essas perguntas alimentam a atração. Elas criam o terreno perfeito para o desejo crescer. Mas atenção, ser imprevisível não é ser emocionalmente instável. Homem instável é inseguro, reage com ansiedade, com ciúme, com drama. Esse tipo, ela identifica e descarta. O homem imprevisível é intencional. Ele sabe o que está fazendo. Ele muda o passo de propósito, porque conhece o impacto que causa. É o homem que entende que o jogo da sedução não é linear. É dança, é ritmo, é pausa e explosão. Quando ela espera silêncio, ele aparece com uma frase que vira o mundo dela de cabeça para baixo. Quando ela quer distância, ele se aproxima com ousadia. Quando ela quer carinho, ele provoca com inteligência. Essa alternância cria tensão. E a tensão é o que torna tudo inesquecível. Imagine, você manda uma mensagem curta, misteriosa. Hoje, 20 horas, lugar novo. Vista algo que te faça sentir viva. Ela não sabe o que esperar. E por isso mesmo, ela não consegue parar de pensar. Isso tira ela do piloto automático. E no piloto automático, não há emoção, não há vibração, não há lembrança. Mas quando você faz ela sentir algo, ela grava. E quando ela grava, ela se envolve. No final das contas, sedução não é sobre parecer o cara legal. É sobre ser o homem que cria experiências marcantes. Ser imprevisível é exatamente isso. É ser inesquecível. É deixar um rastro na mente dela que nenhum outro vai conseguir apagar. Agora escute isso com atenção cirúrgica. Quando ela não sabe qual será seu próximo movimento, ela passa a olhar você de outro jeito. E esse olhar, esse pequeno detalhe na forma como ela te enxerga, é o início da ligação emocional profunda. Nesse instante algo muda. Ela começa a se perguntar: o que será que ele vai fazer agora? E assim, você já está dentro da mente dela. E quando você entra nesse lugar, meu amigo, sair de lá se torna quase impossível. A maioria dos homens comete o mesmo erro silencioso. Eles entram em um relacionamento com um grito oculto por aprovação. Querem ser escolhidos, aceitos, elogiados. Mas aqui vai a verdade nua e crua. Quando você busca a validação de uma mulher, está dizendo sem palavras que ela vale mais que você. E adivinha, no momento em que ela percebe isso, o jogo vira. Ela está no trono, e você, no tapete. E ninguém se apaixona por alguém que está se arrastando. Quem se arrasta não lidera. Quem implora não impacta. Mas e se fosse diferente? E se você decidisse se ela é digna do seu tempo? Se ela merece o seu olhar? Se ela provou ser compatível com a sua energia, com a sua visão, com os seus padrões? Isso é o que eu chamo de validação invertida. É quando você muda completamente o tabuleiro e se torna o homem que escolhe, ao invés de apenas esperar ser escolhido. E atenção, isso não é arrogância, é consciência de valor. Quando você transmite essa postura com naturalidade, algo poderoso acontece no psicológico dela. Ela ativa um mecanismo invisível de autoanálise. Será que ele está me achando interessante? Por que ele ainda não me elogiou? O que será que ele pensa sobre mim? Agora você virou o desafio. E a mente humana, principalmente a feminina, ama um bom desafio. O que você está fazendo não é manipulação, é posicionamento mental superior. Napoleon Hill dizia: o homem que conhece o próprio valor é automaticamente respeitado antes mesmo de abrir a boca. E você está exatamente nesse ponto.
no centro do desejo. Porque enquanto a maioria dos caras está tentando agradar, elogiando sem parar, se adaptando a cada humor dela, você está observando, decidindo, avaliando. Isso transforma você de comum em inesquecível. E o que é raro, é disputado. Quer um exemplo prático de validação invertida? Nunca diga apenas, você é linda. Diga, você tem um jeito diferente. Ainda estou tentando entender se é charme genuíno ou só um jogo bem feito. Essa frase não entrega o troféu, ela entrega o enigma. E a mente feminina odeia enigmas sem solução. Ela precisa resolver, precisa preencher a lacuna que você deixou. E no esforço de tentar preencher, ela se conecta ainda mais. Porque quando você age como o prêmio e não como o pedido, ela começa a ver em você algo raro. Um homem com opções, com critério, com autoridade emocional. Isso ativa o respeito. E o respeito é o primeiro degrau da atração duradoura. Nunca esqueça. Homens que imploram por validação são descartáveis. Homens que oferecem validação com inteligência são memoráveis. E são esses que ela nunca esquece. Agora, quer criar uma conexão real com uma mulher? Pare de tentar impressionar com status. Comece a marcar presença com histórias. A mente humana é viciada em narrativas. Elas tocam pontos profundos, ativam emoções ancestrais. Histórias criam pertencimento, identidade, fascínio. E quando você consegue ser lembrado por algo além da aparência, você para de ser passageiro e se torna capítulo. Agora escute com atenção, porque o que vem a seguir é o código final que transforma o homem comum em mito emocional. Uma história bem contada não faz ela te ver apenas como um homem, faz ela te enxergar como um universo a ser descoberto. Mas não se engane, não é qualquer história. É aquela que, ao mesmo tempo em que revela algo seu, protege o seu mistério. É o tipo de narrativa que carrega a verdade, mas com peso estratégico. Você fala de um momento difícil, de um sonho que parecia impossível, de uma virada que exigiu coragem. E ao fazer isso, você não está se vitimizando. Você está mostrando algo que a maioria dos homens esconde: vulnerabilidade com domínio. E isso gera uma força invisível chamada empatia emocional. Enquanto muitos tentam parecer perfeitos, você se destaca por ser humano com direção. Você não está perdido. Você sentiu dor, mas caminhou. Você foi derrubado, mas levantou. E isso cria laço, cria respeito, cria lembrança. Porque enquanto os outros falam de conquistas vazias, você fala de experiências que moldaram sua alma. E é aí que o subconsciente dela começa a trabalhar por você. A cada história que você conta, você não está apenas falando. Você está plantando imagens na mente dela. E o cérebro feminino é altamente visual, altamente emocional. Quando você descreve uma cena, um lugar, um cheiro, uma emoção vivida com intensidade, ela entra na sua história. E quando ela entra no seu mundo, ela já não está mais no dela. Isso, meu amigo, é ancoragem emocional. É o elo invisível entre o que você diz e o que ela sente, mesmo quando você não está por perto. Quer um exemplo simples e devastador? Teve uma noite em que eu saí dirigindo sem destino. A cidade dormia, a estrada estava vazia, e em certo ponto, parei tudo só para ouvir o silêncio. Ali, naquele vazio, eu soube que precisava mudar tudo. Percebe o poder disso? Não é sobre o carro nem sobre a estrada. É sobre introspecção. É sobre transformação. É sobre a pausa que muda um destino. E o mais impactante, ela vai lembrar disso. Quando estiver sozinha, quando o silêncio bater, ela vai te sentir de novo. E isso é presença emocional. No final das contas, o homem que sabe contar sua própria história não precisa provar nada. Ele não exige atenção, ele provoca sentimento, e o que é sentido permanece. Se você dominar essa arte, você não será apenas mais uma lembrança vaga. Você será uma marca emocional, e marcas não se apagam.